Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para transmitir a mensagem de Deus para o teu livro espiritual, para o teu coração. Agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus, os irmãos que também nos acompanham no YouTube e através dessa transmissão. Deus abençoe a todos vocês. Nós que amamos a palavra de Deus, temos o grande prazer de juntos estarmos aqui para ouvir a mensagem do Senhor. Quero orar e depois dessa oração nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu para que pudéssemos estar mais uma vez fazendo essa transmissão, lendo a Tua palavra, fazendo, meu Pai, a Tua santa vontade. Pai bendito, que o Espírito do Senhor nos dê a unção, a virtude do céu, para transmitirmos a Tua mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós sabemos que em toda época existe tempos de bonança e tempos de dificuldade, tempo de luta. Isso é a nossa vida sobre a terra. Muitas vezes as lutas, as dificuldades nos pegam de surpresa, mas nós devemos estar confiando no Senhor Jesus Cristo em qualquer situação. Nós vemos que aqueles discípulos que estavam no mar ali da Galileia, Jesus mandou que eles atravessassem do outro lado e ficou ainda para orar. E eles estavam indo tranquilo, barco tranquilo, o mar calmo, mas de repente vem uma tempestade, as ondas se levantam, começa uma luta. Então, a nossa vida é assim, mas a luta vem e passa. O importante é que nós temos Jesus na nossa vida, Ele está no comando e Ele nos dá vitória. Eu quero ler com vocês a respeito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, a respeito de uma viúva. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto maravilhoso para nós. Nós sabemos que naquela época Jezabel tinha implantado em Israel uma idolatria terrível, fazendo o povo voltar-se para Baal, e queria de todas as formas exterminar a fé do povo no Deus verdadeiro e vivo. O que ela fez? Para exterminar a fé, é preciso exterminar a mensagem. E então, quem tinha a mensagem de Deus para o povo eram os profetas. Então, ela começou a perseguir os profetas de Deus, matando, destruindo e perseguindo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E agora, os profetas perseguidos. Mas Deus, em toda época, levanta homens, mulheres, para que a sua obra seja sempre vencedora. Em um dos episódios da vida de Elias,
Nós vamos ler sobre isso. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, falando de uma viúva que vivia em Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isso. Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença agravou-se muito, até que nele fogo não ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele a tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, meus amigos, em momentos de crise e perseguição, Deus sempre está com as suas mãos estendidas para abençoar os teus filhos e o teu povo. Nós vemos que naqueles dias ali em Israel, porque o rei Acabe, ele se deixou levar pela idolatria que a sua mulher implantara em Israel, pois ela era serva do deus Baal, e ela então queria exterminar por completo toda a fé e todos aqueles que crescem no Senhor Deus Jeová, no Deus vivo e poderoso. Então ela começa uma grande perseguição. Primeira coisa que ela faz: perseguir os profetas para que não falem de Deus. Por quê? Porque ela quer destruir a fé. E para destruir a fé, tem que tirar uma mensagem verdadeira e pôr a mensagem falsa. Então a mensagem verdadeira que os profetas pregavam e anunciavam foi sendo tirada de Israel
porque Jezabel começou a matar os profetas de Deus. E muitos daqueles que ainda não tinham sido mortos porque estavam sendo escondidos, o que acontecia? Eles não podiam se manifestar porque senão morriam. Mas foi nessa época em que Deus levantou seu filho, seu profeta Elias, para bater de frente com aquela idolatria. E ele então veio com a mensagem do Deus vivo e verdadeiro. Sem medo ele estava. Por quê? Porque, irmãos, o Espírito do Senhor, o apóstolo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de graça, de vitória. Então ele levou aquela mensagem com autoridade e submeteu-se também à perseguição. Então toda a força de Israel, comandada por Acabe e por Jezabel, se levantaram para querer matar a Elias. Mas Deus mandou que Elias fosse para um determinado lugar, onde tinha uma pequena nascente, e ficasse ali até passar um certo tempo. Elias havia profetizado que Israel sofreria uma repreensão de Deus e que não haveria chuva, nem orvalho do céu, até que ele mesmo lhe trouxesse uma outra mensagem de Deus para que chovesse. E isso aconteceu. Veio uma seca terrível, começou a morrer os animais, as plantas, começou a ter fome em Israel. E pouca coisa tinha lá agora, porque 3 anos e meio, olha, irmãos, é muito tempo, foi secando tudo. E Deus havia colocado Elias perto de um riacho em Criate, e lá ele ficou naquela nascente, e Deus cuidava dele. De manhã vinha corvo, trazia pão para ele, com carne, ele comia. À tarde também, tomava água, dormia, descansava. E assim foi por um certo tempo. Porém, a seca era grande, secou-se também aquela nascente, aquele riacho, e Deus então disse para Elias: agora você vai para um outro lugar, e eu já tenho preparado também um lugar para você ficar. Meus irmãos e meus amigos, andar sob a direção de Deus é confiar em Deus. Confiar em Deus não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque tudo às vezes está contra nós. Não tem possibilidade de nós termos vitória. A Bíblia diz que Abraão creu, teve uma esperança contra a esperança. O que é isso? Há coisas, irmãos, que mesmo que você ache impossível, mas tem uma pontinha de esperança, que você pode dizer: puxa, se acontecesse isso, ia dar certo. Mas quando não tem esperança, não tem jeito. Aí você tem que ter esperança contra a esperança. Crer em Deus, e somente em Deus, de uma maneira que somente mesmo uma fé reveladora de Deus no nosso coração pode nos dar a força. E Elias então, Deus disse para Elias que ele saísse daquele lugar agora e fosse para Serepta, uma cidade de Sidom. E Deus disse: lá eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. Uma viúva, uma mulher pobre, que não tinha tantas possibilidades. Mas, irmãos, quando nós estamos sob a direção de Deus, tudo é Deus que faz. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que se alguém receber o profeta, então receberá o galardão de profeta. E a Bíblia diz que, o que é isso? Se você receber o profeta na qualidade de profeta de Deus, Jesus disse que você vai receber o galardão junto com ele. E o que aconteceu aqui? Deus disse para Elias: eu preparei uma viúva
para cuidar de você. Vai lá. E Elias foi. Talvez Elias pudesse ter pensado ou não, eu não sei, mas uma viúva, por que não preparou alguém com mais possibilidades? Mas daí já não seria Deus. Irmãos, as coisas de Deus, Deus trabalha no impossível. E o impossível é tudo. Não é só você que vai ter o milagre do impossível. O impossível vai acontecer também na forma como Deus vai criar o caminho da tua bênção. E ele chega em Serepta, encontra a mulher, essa viúva, que está pegando um pouco de lenha. Ali a Bíblia nos diz que essa mulher, quando Jesus encontra, Elias encontra, fala com ela e fala para ele, ela diz para ele, ele diz para ela, olha, eu quero que você me traga um pouco de água e para eu tomar, e me traga também um bocado de pão na tua mão. Irmãos, o que Elias pediu? Água. O que estava faltando em Israel? Água. Estava seco. Mas ele pediu exatamente para aquela viúva aquilo que mais precioso tinha naqueles dias. Era água. E depois ele diz também, quando ela vai indo buscar a água, ele diz para ela, mas também eu quero que você me traga um pouco de pão para eu comer. Bom, aí aquela mulher disse, olha, agora eu não vou poder fazer isso, porque eu não tenho pão, eu não tenho alimento. E eu estou aqui pegando esses cavacos, né, esses pedaços de madeira, de lenha, para eu fazer um fogo, e eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar um bolo para o meu filho e para mim, e nós vamos comer a última refeição, e nós vamos morrer de fome. Agora vejam onde que Deus mandou Elias ir para um lugar onde não tinha sustento para ele. Ele foi, mas acontece que repetiu o que Jesus disse. Quando você recebe o profeta na qualidade de profeta, você também participa do galardão do profeta. Qual era o galardão do profeta naqueles dias? Era ser sustentado no meio da fome, no meio da seca, no meio da miséria, e aquele galardão para Elias, né, aquele prêmio para Elias naquele dia era o sustento. Quando aquela mulher recebe Elias, ela recebe também o galardão do profeta. Ela recebe o profeta e recebe o galardão que Deus deu para o profeta junto com ele. Qual é o galardão? O sustento. Então, aquela mulher recebeu uma grande bênção, uma bênção muito gloriosa. Por quê? Porque ela ia morrer de fome. Ela ia morrer de fome. Ela disse que ia cozinhar, né, fazer ali um bolo, não tinha mais farinha, não tinha mais azeite, iam morrer de fome, ela e o filho. O que aconteceu? Eliseu disse, não, vai, né? Quando Eliseu disse, Elias, né? Eu estou meio confuso aqui, trocando as palavras. Elias disse para ele, vai, faz para mim um pequeno bolo e traz para mim, né? E traz para fora, porque e depois você vai fazer para você e para o teu filho, porque assim eu tenho uma mensagem de Deus para você. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. O azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, vocês não vão morrer de fome. E a Bíblia diz que tudo tem limite, irmãos, tudo tem limite. Elias disse, olha, não vai faltar o azeite na botija, nem o azeite na panela, até o dia que o Senhor der chuva na terra. O Senhor vai te sustentar, nós aqui, eu e você, diretamente do céu.
Quando ele mandar a chuva, bom, aí vai ter meios aqui na terra. Assim foi, irmãos, também lá no deserto. Quando Deus mandou o maná vinha todo dia. E eles pegavam de manhã, aquele dia, no outro dia vinha o maná novamente, e isso durou até o dia em que eles entraram na terra prometida. Naquele dia que eles entraram, parou de cair o maná, porque agora eles iam ter o seu sustento próprio extraído da terra. Irmãos, as bênçãos de Deus e os milagres de Deus é como a Bíblia diz: Deus faz o impossível. O impossível é aquele que Deus faz. E aquela senhora sobreviveu por esse grande milagre. Mas eu quero comentar também a respeito de uma outra viúva. Jesus Cristo conta de uma senhora que tinha um grande problema. E esse problema ninguém queria resolver para ela. Ela tinha, naquele lugar onde ela morava, tinha um juiz. E a Bíblia diz que ela tinha um problema na justiça. E tinha um juiz ali que não cria em Deus, não respeitava os homens, mas só ele podia resolver aquele problema. Capítulo 18 de Lucas. E o que aconteceu? Aquela viúva foi lá falar com aquele juiz. E falou uma vez e outra vez. E aquele juiz não queria atendê-la. Ele mandava embora. Muitas vezes podia ser até que falasse com ela de uma maneira violenta. Eu não sei. Mas ela não desistiu. Ela continuou pedindo para que aquele juiz fizesse justiça. Ela não estava pedindo para aquele juiz fazer uma injustiça contra aquele a quem ela estava ali fazendo aquela demanda e aquela disputa. Ela pedia que o juiz fizesse justiça. Aquele juiz, então, homem que não tinha nada, não tinha o temor de Deus, mas aquela viúva insistiu. Era uma viúva determinada. Ela disse: eu preciso, esse é o único meio que eu tenho para ser resolvido o meu problema. Aquele juiz era a única forma que ela tinha para que o seu problema fosse resolvido. Ou ele iria julgar a sua causa, ou então iria ficar sem ter solução. Então ela lutou. Irmãos, tem horas na nossa vida, quando você sabe que só tem uma forma, você tem que buscar, você tem que lutar, você tem que insistir. Tanto é que Jesus falou isso a respeito também da nossa luta com Deus. Como luta com Deus? Ora, quantas pessoas dizem que Jacó lutou com Deus? Que Jacó lutou com o anjo? A luta é a oração. Jesus disse que a oração é pedir. Quando você pede, você está lutando com Deus, pedindo para Deus te dar a vitória, pedir para Deus entrar com a providência, pedir para Jesus Cristo dar a libertação. E aí você não pode desanimar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a luta é grande, a luta é difícil. Quem sabe você passa uma luta dentro da sua casa, com a sua família, ou mesmo com alguém de fora. Não importa com o que seja, mas a luta talvez é grande. Eu tenho luta, eu tenho problemas difíceis. E quem é que não tem? Mas então, quando nós sabemos que você já buscou socorro de um lado, já buscou do outro, e agora você sabe que ninguém pode te ajudar, então você sabe, bom, tem um juiz no céu, tem um Deus no céu, e Ele pode me ajudar, Ele pode me dar a vitória. Então, minha irmã, meu irmão, é aí que Jesus disse que essa luta começa, você e Deus, insistindo para Deus, batendo nessa porta, indo e voltando, sem parar. Jesus disse que se aquele juiz ouviu aquela viúva
sendo um homem rebelde de coração duro, ele disse: Deus, nosso Pai, irá ouvir a nossa oração. Jesus anima que nós mesmos, diante de luta e dificuldade, temos que correr para Deus. E quando Deus não responde a primeira oração, você faz a segunda. Quando Deus não responde a segunda, você faz a terceira. Aleluia! A tua fé não pode diminuir. Por quê? Porque você sempre vai dizer: bom, eu orei, Deus não respondeu, Deus não me deu a vitória, mas vou orar agora e Deus vai dar a vitória. A fé é assim. Quando termina uma oração, se não teve a solução, é na outra oração que você vai ter a vitória. Quando você insiste crendo em Deus, tudo é possível para aquele que crê, então você vai alcançar. Interessante, essas viúvas, uma Deus usou para sustentar aquele profeta, outra Deus usa, Jesus usa o exemplo dela para sustentar a nossa fé. Mas ainda tem uma outra viúva que Jesus também fala. No capítulo 21 do Evangelho segundo São Lucas, Jesus diz de uma viúva pobre também. E ela está no culto. Ela está no culto lá na sinagoga adorando a Deus. E Jesus Cristo está nesse culto também. Está Jesus Cristo, seus discípulos, e estão cultuando a Deus. E Jesus Cristo está vendo o movimento, o acontecimento. E a Bíblia diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobrejava, mas essa da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Que viúva que tinha fé, né? Essas 3 viúvas que nós tem mais, não é? Se nós falamos, eu tomei essas 3 nessa tarde. Por exemplo, aquela lá, Serepta, também não tinha comida mais na casa, não tinha mais água, não tinha farinha, mas ela deu tudo o que tinha para servir o profeta de Deus. Deus lhe deu vitória. Esta outra não tinha ninguém que lhe ajudava, ela precisava que o juiz lhe julgasse a sua causa, ou então ninguém lhe podia fazer nada. Então ela insistiu e recebeu a vitória. Agora essa outra aqui está no culto, cultuando a Deus. Que maravilha, está lá na igreja, louvando a Deus lá no culto. E chega a hora da oferta, vai colher a oferta. Então as pessoas ricas, abastadas, dão bastante dinheiro, põe lá no cofre do tesouro, na arca, bastante dinheiro. E aquela senhora, talvez até meia acanhada, vai com 2 moedinhas bem pequenininha. Aleluia! A Bíblia diz que ela lançou 2 moedas pequenas. E Jesus estava olhando. Que coisa! A gente fica surpreso. A gente às vezes pensa que Deus não está vendo. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos surpreendidos. Tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus, tudo aquilo que a gente faz com amor para Deus, para a sua obra, Deus está vendo. Pode ser coisa simples e humilde, mas se você está fazendo de coração, e se você pudesse, você fazia mais, isso que é o importante para Deus. O valor não é muitas vezes diante de Deus aquilo que nós temos, mas é aquilo que nós damos da nossa necessidade, aquilo que você tem, que você precisa, que é importante para você, que não é resto, que não é lixo, que não é aquilo que está jogado, não, você vai tirar daquilo que é seu.
não é? Às vezes a pessoa diz, vou dar isso aqui porque isso aqui já não serve mais. Vou doar isso aqui porque... Muito bem, seja bem-vindo. Mas, e aquela pessoa que vê o seu irmão, seu amigo precisando e diz, bom, isso aqui é importante para mim, mas ele está precisando. Então, vou dividir. Isso é importante diante de Deus. E Jesus disse para os seus discípulos, essa senhora deu mais do que todos. Talvez os seus discípulos pudessem perguntar para eles, mas como? Eles deram tanto que eles deram, até 50 vezes mais do que essa senhora, do que essa viúva. Mas Jesus disse, eles deram do que sobrava. Eles são ricos, tem bastante. Se chegar o momento deles derem aquilo que é para eles necessitados, aquilo que eles necessitam, eles não dividem. Mas essa mulher, ela deu do seu sustento, ela deu do seu alimento, ela deu da sua vida. É o mais importante, a maior oferta é o que ela está dando. Meus irmãos, graças a Deus, que Deus, como disse Deus para Samuel, no dia que ele esteve na casa de Jessé, que Deus não é como os homens, que olha para a aparência, que olha para aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o nosso coração, o verdadeiro sentimento que só Deus conhece. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. A Bíblia diz que Deus nos conhece. Davi disse que Deus conhece os nossos pensamentos. Ele na oração disse, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. A palavra ainda não saiu da minha boca, mas o Senhor já sabe. Aleluia. Então nós vemos aqui como Deus é atento a todas as coisas. Eu fico surpreso quando eu leio e às vezes penso, quando Jesus disse para os seus discípulos que até o fio de cabelo das nossas cabeças estão contados. Dá para entender como que Deus é grande e maravilhoso. O fio do nosso cabelo está contado. Às vezes de manhã você tem cabelo completo, durante o dia cai. Quando é à tarde você não sabe quantos caiu, mas caíram. Mas Deus sabe. Ele diz que nem sequer uma folha cai de uma árvore, se não for da sua vontade. Isso é a sabedoria, a soberania do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E é isso, irmãos, que nos faz, mesmo diante de grandes dificuldades, mesmo diante de problemas, passando até luta, nós não podemos perder confiança no nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu sei, irmãos, nós vivemos em momentos em que nós estamos tranquilos, vamos muitas vezes dormir sossegado, e muitas vezes no outro dia nós deparamos com uma luta, com uma prova, com uma dificuldade. Mas nós sabemos que o nosso Deus está no comando. Então nós vamos agora orar, pedir a Deus. E da mesma forma que nós dormimos e surpreendidos com o problema, nós vamos dormir novamente. E quando nós acordarmos outra vez, o problema saiu, desapareceu e Deus nos deu a vitória. Aleluia! O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam que Deus considera o valor de alguém por causa da sua posição social. Porque se é uma pessoa culta, se é rico, se tem formações, mas não é assim. Não é assim. Deus nos considera porque nós somos filhos dele. E para Deus, tanto faz, porque tudo pertence a Deus. E um coração quebrantado, humilde, simples, é esse que Deus está procurando. Quero orar, pedir a bênção de Deus para você, para mim,
e orar um pelos outros. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, venha nos socorrer. Da mesma forma, Pai, que o Senhor socorreu aquela viúva, Pai, aquelas pessoas simples que foram pedir a Tua bênção e que o Senhor até usou como para servir de exemplo para nós, que nós não estamos, nenhum dos Teus filhos está esquecido diante do Senhor. Pai, se tiver alguém nesse momento passando uma luta, passando uma prova, uma dificuldade, que para ele ou para nós, para mim, é impossível. Mas os nossos olhos, Senhor, estão nas Tuas mãos. Nós estamos olhando para o Senhor. A nossa esperança, meu Pai, é no Teu nome de Jesus Cristo, é na Tua intervenção divina para curar o doente, para repreender os demônios, para expulsar todo o mal, para fechar a boca de Satanás e abrir as portas de bênção para nós. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, onde estiver uma pessoa ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, que eles recebam o milagre, recebam a cura e a libertação, pelo nome eterno e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com essa bênção, meu Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero convidar você para que amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 18 horas novamente, fazendo essa transmissão da mensagem de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Mas não esqueça, se você quiser também nos acompanhar no YouTube, você entra lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira, programação Céus Proclamam a Glória de Deus. Se inscreva e lá você vai ter as nossas mensagens simples, mas de todo o nosso coração para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe. Eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo.